Nas descobertas espaciais dos últimos anos, estão acontecendo coisas que antes só podíamos sonhar. Muitas vezes não percebemos. Mesmo agora, alguém está fazendo história. Por exemplo, no sistema Alpha Centauri, existe um exoplaneta apelidado de Irmã da Terra, Próxima B. Agora mesmo, o telescópio James Webb está trabalhando arduamente para nos fornecer a imagem mais nítida possível desse exoplaneta. E isso futuramente vai nos ajudar a descobrir se é possível o surgimento de vida em Próxima B. Que mistérios ela guarda? Hubble? Por que Próxima B é tão interessante para nós? Hoje, ela é vista como o único planeta próximo da Terra com potencial para a vida. Por isso, poderíamos enviar naves espaciais para esse exoplaneta em um futuro relativamente próximo. Claro, isso se conseguirmos superar as grandes distâncias espaciais e atingir a velocidade da luz. Pesquisadores enfrentam vários problemas ao estudar exoplanetas fora do sistema solar. Antes de tudo, a principal dificuldade é que esses objetos estão a uma distância muito grande de nós, o que significa que não só é difícil observá-los, mas até mesmo simplesmente detectá-los. Observar as estrelas ajuda a determinar se há exoplanetas no sistema. O campo gravitacional delas geralmente quase não muda quando um exoplaneta passa por perto. O método mais comum para detectar exoplanetas é a transformação, o método de trânsito, que é justamente baseado na observação da estrela e do exoplaneta em seu fundo. Os resultados dessas observações nem sempre podem ser precisos, infelizmente. Temos bastante informação sobre Próxima Business Intelligence, porém parte delas pode até se contradizer, então tudo isso precisa de uma verificação adicional. Tudo isso segue sendo enriquecido com novos conhecimentos sobre o exoplaneta. Por exemplo, James Webb fará a imagem mais nítida de Próxima Business Intelligence e coletará dados analíticos completos sobre seu funcionamento. Sem esse telescópio não avançaremos nas pesquisas. Antes, cientistas só conseguiam identificar características básicas do exoplaneta, como densidade, massa e diâmetro aproximado. No entanto, neste estágio, estamos muito mais interessados em saber se existem condições adequadas para o surgimento da vida, o que inclui, por exemplo, a presença de atmosfera e, claro, de água. Em breve, com o telescópio, estaremos mais perto do nosso objetivo. Poderemos descobrir não apenas se existe uma camada atmosférica em um exoplaneta, mas também saberemos se há compostos de carbono, oxigênio e outros gases por lá. Sem esses elementos, a vida não existe. Como funciona o princípio de operação do James Webb? Espectrógrafos especiais nele vão registrar os fluxos de luz que foram refletidos diretamente pelos planetas. Em seguida, esses mesmos espectrógrafos vão decompor a luz recebida para obter o espectro. Isso vai ajudar a determinar quais gases absorveram as ondas de luz. Aliás, James Webb já tem experiência bem-sucedida em pesquisar sistemas com exoplanetas. Foi esse telescópio que estudou a atmosfera do exoplaneta Wide Angle Search for Planets, 39b. James Webb analisou a atmosfera com tanto detalhe que os cientistas conseguiram fazer uma lista dos gases presentes nela. Essas são observações valiosas para a ciência espacial. Houve contribuição relevante para o estudo do sistema Próxima Centauri e Próxima Business Intelligence, inclusive pelo projeto Breakthrough Starshot, que visa desenvolver sondas para missões interestelares usando uma vela de luz especial. No programa, como sabemos, ainda não se sabe se há vida em Próxima Business Intelligence. Uma das opções seria enviar um sinal especial para a Próxima Business Intelligence e, em seguida, observar a reação a ele, se é que haverá alguma. Antes disso, precisamos de imagens do exoplaneta para conhecer o relevo, possíveis organismos, etc. Assim, os cientistas saberiam o que esperar e ajustar o sinal enviado. A Search for Extraterrestrial Intelligence, que financia o projeto Breakthrough Starshot, está envolvida tanto na pesquisa sobre Próxima Business Intelligence quanto na busca por vida extraterrestre. A maior parte das atividades da organização consiste em registrar sinais eletromagnéticos cuja origem pode estar relacionada à vida extraterrestre. Combinando esses dados com as informações obtidas de radiotelescópios,
Os pesquisadores buscam padrões e tendências que possam indicar a presença de seres vivos no universo. Após a descoberta de Proxima Business Intelligence, o Search for Extraterrestrial Intelligence criou um programa específico para esse exoplaneta. A essência dela é criar pequenas sondas espaciais com apenas alguns gramas de massa que seriam lançadas usando feixes de laser. Eles irão para o sistema Alpha Centauri. As sondas terão pequenas câmeras que farão para nós imagens detalhadas e de vários ângulos do sistema e não só disso. É um projeto muito ambicioso que exige, antes de tudo, criar feixes de laser potentes para lançar as sondas. Por enquanto, tudo isso ainda está em fase de desenvolvimento e talvez com o tempo isso seja realizado com sucesso. Já mencionamos várias vezes que Proxima b é considerado um exoplaneta potencialmente habitável, mas os cientistas a consideram uma super-terra? Na mídia, foram divulgados muitos dados sobre Proxima b que não foram confirmados. Talvez isso te deixe um pouco chateado, mas até agora sabemos com certeza apenas que esse é um exoplaneta rochoso com uma massa quase 1,5 vezes maior que a da nossa Terra. A temperatura na sua superfície varia de menos 33 até algumas centenas de graus Celsius. Esse é um intervalo bastante grande e para números mais precisos precisamos de mais dados. Também foi estabelecido que Proxima Business Intelligence está na zona habitável de sua estrela. Com base nessas informações, há até agora apenas uma suposição, mas ainda assim, de que a atmosfera nessas condições será de alta densidade. No entanto, não temos nenhuma prova mais ou menos clara. Precisamos de mais informações. É exatamente por isso que estamos tão ansiosos pela missão de James Webb, a Proxima Business Intelligence. Teremos muitas oportunidades que nos permitirão aprender mais sobre o que é o sistema Alpha Centauri, junto com o já conhecido exoplaneta. Todos esperam pelo menos o mesmo resultado que tivemos com o exoplaneta Wide Angle Search for Planets, 39 Business Intelligence. No entanto, em tudo isso, é importante não se tornar vítima de nossas próprias expectativas exageradas. Afinal, muitos já não duvidam que Proxima Business Intelligence será reconhecida como planeta habitável. Na verdade, existem algumas circunstâncias aqui, como o fato de ela estar em captura de maré com sua estrela, ou seja, sempre voltada para ela com apenas um lado. Consequentemente, um lado está sempre mergulhado na escuridão, enquanto o outro recebe constantemente a luz. No lado diurno, as temperaturas são muito altas, enquanto no lado escuro, ao contrário, são muito baixas. Nessa situação, não pode haver água líquida em quantidade suficiente, pois no lado escuro ela se transforma em gelo e no lado iluminado evapora. Seria possível que organismos vivos não apenas surgissem lá, mas também se adaptassem a essas condições? Em teoria, isso é possível, e provavelmente eles viveriam na fronteira entre o lado escuro e o lado iluminado, pois essa é uma zona de transição com condições mais confortáveis. A largura dessa zona seria de algumas centenas de quilômetros, o que parece bastante razoável. No entanto, há outro ponto que pode descartar completamente a teoria da habitabilidade de Proxima Business Intelligence. O exoplaneta recebe 1000 vezes mais radiação do que o nosso planeta. Em 2001, descobriu-se que Proxima Centauri é propensa a erupções solares extremamente poderosas. Disso resulta que a chance de sobrevivência para humanos em um exoplaneta assim, sem proteção especial, é extremamente pequena. Apesar de tudo, há pessoas que conseguem manter o otimismo nessa situação. Eles acreditam que as coisas não são tão simples e que, com a ajuda de James Webb, vamos descobrir muito mais e desvendar a natureza de Proxima Business Intelligence, mesmo que descobramos que as exoplanetas realmente são inadequadas para a vida. Com certeza, teremos novos dados sobre todo o sistema que podem mudar algumas das nossas ideias sobre o cosmos. A Terra gira em torno de seu próprio eixo e também ao redor do Sol, assim como outros planetas e satélites do Sistema Solar, e não só do Sistema Solar. Tudo gira em torno do centro de uma galáxia. Resumindo, com tantos objetos girando ao redor de outros no universo, surge uma pergunta lógica: por que isso ocorre? Por que a rotação é tão necessária para o nosso planeta? E o que aconteceria se a Terra de repente parasse? Estando em nosso planeta, não sentimos que algo está girando em algum lugar.
Parece que a Terra é completamente estática, mas como podemos saber que a rotação realmente acontece? Sim, sabemos que a Terra não é plana e que ela gira, mas podemos comprovar isso na prática. É aí que entra o pêndulo de Foucault. O físico francês Léon Foucault desenvolveu esse dispositivo para demonstrar a rotação da Terra ao longo do dia, sem a necessidade de observações astronômicas. Na época, essa abordagem era incomum. Foucault usou primeiro um pêndulo de 2 metros e depois um de 11 metros. O cientista demonstrou publicamente sua invenção pela primeira vez em 1851, sob a cúpula do Panteão em Paris. Foi realmente impressionante. Uma esfera de 28 quilos foi pendurada em um fio especial de 67 metros de comprimento. Com esses parâmetros, o pêndulo fazia uma oscilação em pouco mais de 16 segundos e uma rotação completa em 32 horas. A esfera tinha uma ponta afiada e durante o movimento essa ponta desenhava no círculo de areia especialmente preparado. O desvio do pêndulo era de cerca de 3 milímetros. Qual era o objetivo de tudo isso? Se esse tipo de pêndulo for colocado no Polo Norte, as oscilações ocorrerão sempre na mesma trajetória, mesmo que o dispositivo seja inclinado alguns graus. Enquanto isso, como você sabe, a Terra faz uma rotação completa em torno de seu eixo em 24 horas. O interessante é que, como a Terra vai se deslocando um pouco durante todas essas rotações, veremos também que as oscilações do pêndulo se deslocam um pouco no sentido horário. Quanto mais ao sul estiver o objeto que teoricamente estaria observando o pêndulo, mais lentas seriam para ele as oscilações visíveis do pêndulo. Assim que esse objeto chega a uma posição semelhante, ele já não observa mais, ou seja, não vê as oscilações. Se continuarmos avançando, esse efeito aparece novamente, mas agora as oscilações acontecem no sentido anti-horário. Como montar um pêndulo desse sozinho? Na verdade, as instruções são bem simples. O ideal é um cabo de cerca de 5 metros de comprimento e uma esfera de 20 quilos. Se você usar componentes maiores, o efeito será mais perceptível e o deslocamento maior. Agora vamos falar sobre o céu estrelado. Acho que você já percebeu que a posição das estrelas muda periodicamente, embora pareça que estamos no mesmo lugar. Isso se relaciona à rotação da Terra em torno de seu eixo e ao redor do Sol. Por exemplo, alguns astros só podemos ver no inverno, enquanto outros apenas no verão ou na primavera. Também vale lembrar que as estrelas se movem ao redor do centro da galáxia. Elas completam uma volta em cerca de 200 milhões de anos. Como estamos falando de distâncias muito grandes, não conseguimos ver a olho nu o movimento das estrelas ao redor da galáxia. É aí que entram os telescópios mais potentes. Foi graças a eles que conseguimos registrar como algumas estrelas da nossa galáxia se movem. Por exemplo, temos imagens de como, ao longo de 20 anos, ocorreu a rotação da estrela Barnard. No entanto, vamos voltar ao nosso planeta. E se a velocidade da Terra diminuir ou, ao contrário, aumentar? Primeiro, vamos falar sobre a rotação da Terra ao redor do Sol. Aqui podemos observar algumas pequenas mudanças na velocidade, pois a própria órbita da Terra é um pouco alongada, ou seja, não é perfeitamente circular. Quando a Terra está mais próxima da sua estrela, a velocidade aumenta. Se a distância aumenta, a velocidade consequentemente diminui. A velocidade mais baixa ocorre quando a distância do Sol é a maior. Imagine se a velocidade fosse baixa justamente quando a Terra estivesse mais próxima do Sol. Então, nós, humanos, estaríamos em apuros. Tudo isso levaria a mudanças climáticas, fazendo com que todas as geleiras derretessem, o nível da água nos oceanos aumentasse muito e, infelizmente, a maior parte da terra firme seria inundada. Mesmo que alguma região tivesse a sorte de não ficar submersa, não haveria como viver normalmente. Seria quente demais ou haveria desastres naturais em excesso. Agora vamos imaginar que, quando a Terra estivesse mais próxima do Sol, a velocidade de rotação fosse um pouco maior. Mesmo assim, não teríamos sorte. O clima ficaria cada vez mais frio e, consequentemente, cada vez mais regiões se tornariam desconfortáveis para a vida humana e para o cultivo de culturas agrícolas. Além disso, nesse cenário, a Terra poderia até sair da zona habitável. Nesse caso, ela se transformaria em mais um planeta sem vida.
O que aconteceria se a velocidade de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo aumentasse ou diminuísse? À primeira vista, isso não parece tão assustador. Isso não significa necessariamente que a humanidade vai desaparecer. As consequências disso tudo são menos óbvias. Se a velocidade de rotação do planeta em torno de seu eixo mudasse, a duração do dia também mudaria. Plantas e animais teriam que se adaptar às novas condições, pois disso depende o funcionamento normal da vida. No entanto, nem todos passariam pelo período de adaptação. Muitas espécies simplesmente desapareceriam. Aqui reside também uma consequência negativa para a humanidade. Não só o equilíbrio da natureza seria perturbado pelo desaparecimento de algumas espécies, mas o clima também mudaria, e os ventos seriam muito mais fortes. É um erro pensar que a velocidade de rotação da Terra em torno de seu eixo permanece constante. Ela muda com o tempo, o que leva ao aumento da duração do dia. No entanto, isso acontece de forma tão lenta que os organismos vivos na Terra praticamente não percebem isso. Por exemplo, o dia terrestre aumentou em 4 horas ao longo de 600 milhões de anos. Quais fatores podem influenciar a mudança da velocidade da Terra? Talvez você se surpreenda, mas os terremotos desempenham um papel bastante significativo aqui. É justamente por causa desses processos que o momento de inércia da Terra muda. Se o momento de inércia aumenta, a duração do dia também aumenta. E o contrário também é verdadeiro. O quanto o dia muda não depende da intensidade do terremoto. Os cientistas não encontraram relação entre isso. Vamos imaginar uma situação. A velocidade da Terra diminui até o ponto em que nosso planeta para completamente. O que aconteceria então? Nós conhecemos exemplos de corpos celestes que estão sempre voltados para sua estrela com o mesmo lado. Como resultado, muitas vezes observamos uma diferença colossal de temperatura nesses objetos. O lado voltado para a estrela será extremamente quente, enquanto o outro, ao contrário, será muito frio. Com a diminuição gradual, mas perceptível, da velocidade da Terra, a duração dos dias, é claro, vai mudar, o que levará ao desaparecimento de muitas espécies biológicas, como já mencionamos antes. Além disso, haverá mudanças climáticas sérias, que acontecerão muito mais rápido do que em condições normais. Existe também uma teoria de que o campo magnético da Terra pode ser destruído como resultado, embora a probabilidade disso não seja de 100%. Se, por exemplo, a Terra parar de repente, será o planeta em si que vai parar, mas não os objetos sobre ela. Absolutamente todos eles serão lançados na direção leste, e ainda por cima, a uma velocidade de várias centenas de quilômetros por hora. É pouco provável que as pessoas sobrevivam nessas condições. Vale notar que a velocidade da Terra realmente está diminuindo, mas é apenas 1,7 décimos de milissegundo a cada 100 anos. Como você pode imaginar, o Sol vai se apagar antes que a Terra pare completamente. Resumindo, isso definitivamente não vai acontecer durante a nossa vida. Existem coisas no universo sobre as quais simplesmente não pensamos, e a rotação é um ótimo exemplo disso. Parece algo tão elementar que raramente nos perguntamos o que aconteceria se o nosso planeta parasse de girar tanto em torno do seu próprio eixo quanto ao redor do Sol. Mesmo assim, disso dependem nossas vidas. A descoberta do fundo de ondas gravitacionais foi um evento que realmente pode mudar a compreensão da ciência espacial. Isso significa que existe um zumbido constante no espaço cósmico com uma frequência de 1 bilionésimo de hertz. Qual poderia ser a causa disso? Aqui está envolvida a colisão de buracos negros extremamente massivos. Antes, esse fenômeno era considerado impossível. Em parte, porque captar essas ondas gravitacionais é extremamente problemático. A faixa de frequência dessas ondas está na ordem dos nanohertz, e seu comprimento geralmente chega a vários anos-luz. Por que essa descoberta é tão importante para nós? Como o conhecimento sobre o fundo de ondas gravitacionais vai mudar nossa compreensão da física? E por que, anteriormente, os astrônomos acreditavam que não poderia haver fusão entre buracos negros supermassivos? Na verdade, no centro da maioria das galáxias, existe um buraco negro supermassivo, e ele geralmente muda com o tempo, assim como a própria galáxia.
A massa desses buracos negros normalmente é centenas de vezes maior que a massa do Sol, e eles estão constantemente aumentando de tamanho. Isso é influenciado pela galáxia em que o buraco negro está localizado. À medida que a galáxia se expande, o próprio buraco negro também se expande. No entanto, como descobrimos mais tarde, não é apenas a galáxia de origem que influencia esses objetos. Em estágios anteriores, acreditava-se que as galáxias eram estruturas isoladas e não podiam interagir umas com as outras. Quando os cientistas passaram a ter telescópios mais avançados à disposição, eles descobriram que as galáxias não apenas podem interagir umas com as outras, mas também se fundirem em uma só. E então, os astrônomos tiveram uma pergunta bastante lógica. Se ocorre o processo de fusão de galáxias, será que os buracos negros dentro delas também se fundem entre si? Sim, muito provavelmente é isso mesmo. Eles se tornam um só e assumem a forma final de um buraco negro supermassivo. Quando ocorre a aproximação sob a ação da gravidade, cada um dos buracos negros começa a emitir ondas gravitacionais, o que leva à diminuição da energia orbital. Se fosse possível converter as ondas gravitacionais em som, elas soariam mais ou menos assim. Como resultado, as órbitas desses objetos começam a se contrair, o que leva a uma redução significativa da distância entre eles. E aqui está um dos principais problemas, a chamada questão do último parsec. O ponto é que as órbitas dos buracos negros só podem diminuir até 3 anos-luz, ou 1 parsec. Dessa forma, 2 buracos negros podem permanecer a uma distância mínima um do outro por um longo tempo, mas sem se fundirem, expulsando de seu entorno todas as estrelas, que ficam impossibilitadas de trocar energia. Considerando o problema do último parsec, surge uma questão importante. Como então os cientistas detectaram ondas gravitacionais da fusão de buracos negros massivos, se as órbitas não podem ficar menores que 1 parsec? Assim, a fusão também não pode ocorrer. Vale notar que essas forças gravitacionais, como se descobriu depois, surgiram devido à fusão de buracos negros menos massivos, que se formaram a partir da morte de estrelas massivas. A situação é bem diferente com os buracos negros supermassivos. No entanto, vamos imaginar que eles conseguiram superar o problema do último parsec. O que aconteceria a seguir? Assim que a distância entre os buracos negros ficar menor que 1 parsec, eles começarão a emitir ondas gravitacionais na faixa de frequência de nanohertz, e também haverá uma rotação espiralada entre os buracos. No final, teremos buracos negros massivos duplos em espiral. No universo, há inúmeras galáxias e quem sabe, talvez em alguma delas existam objetos dessa escala. Por enquanto, detectar ondas gravitacionais na faixa de frequência de nanohertz é muito difícil. Os telescópios modernos têm capacidades muito limitadas nesse aspecto. Os cientistas encontraram outra solução, usar pulsares como uma espécie de intermediários. Os pulsares, por si só, são objetos extremamente interessantes. Eles são estrelas de nêutrons com um campo magnético muito poderoso. Ao redor deles, surgem feixes de partículas energéticas. Como resultado, ocorrem emissões magnéticas periódicas no momento em que o eixo magnético do pulsar coincide com a nossa linha de visão. E esses impulsos podem cair na faixa de radiofrequência que nossos radiotelescópios conseguem detectar. O período de rotação do pulsar é de cerca de 1000 vezes por segundo. Além disso, essa periodicidade é bastante precisa. Tão precisa que os cientistas já usam os pulsares como uma forma de medir o tempo no espaço. As ondas gravitacionais podem ser comparadas com as ondulações que aparecem na superfície de um lago quando uma pedra é jogada nele. As ondas gravitacionais são capazes de influenciar o espaço e o tempo no universo, por exemplo, comprimindo, ou, ao contrário, expandindo-os. É isso que impede que as ondas passem despercebidas. Mencionamos que a periodicidade dos impulsos dos pulsares é bastante precisa, mas
Se ondas gravitacionais passarem perto de um pulsar, essa periodicidade será alterada. Nossos equipamentos conseguem perceber isso. O quanto os impulsos atrasam no tempo pode nos ajudar a determinar a direção de onde vieram as ondas de rádio. Claro, se soubermos exatamente onde o pulsar está localizado. No contexto da questão de como começamos a detectar o fundo de ondas gravitacionais, vale mencionar a curva de Helling-Downs. Esse gráfico mostra a relação entre o atraso dos impulsos causado por uma onda gravitacional proveniente de um par de pulsares e a distância angular entre esses pulsares. Simplificando, a curva de Helling-Downs mostra como as ondas gravitacionais vindas de diferentes direções afetam os pulsares. Observe que, em um ponto, a curva cai abruptamente e quase imediatamente sobe de forma igualmente acentuada. Isso acontece quando o ângulo atinge aproximadamente 60 graus. Essa queda no gráfico significa que cada pulsar é influenciado por diferentes partes das ondas gravitacionais. Quando o gráfico sobe, a influência das ondas gravitacionais nos pulsares se torna cada vez mais semelhante. O nanograph desempenha um papel significativo aqui. É uma união de astrônomos cuja principal atividade é a observação de ondas gravitacionais. Para isso, são usados radiotelescópios sensíveis, entre eles o Green Bank e o Arecibo. Para detectar ondas gravitacionais, os cientistas do nanograph observaram 67 pulsares durante 15 anos. Era necessário verificar se a realidade coincidia com a curva de Helling-Downs. E no final, descobriu-se que, de fato, praticamente tudo coincide. E isso significava que os pulsares estavam sendo influenciados por ondas gravitacionais na faixa de frequência de nanohertz. Como então podemos entender se as ondas vêm de diferentes direções? Aqui precisamos considerar a relação entre o momento em que o número de pulsares aumentava e o nível dos sinais e ruídos. Com um número maior de pulsares, também havia mais sinais, o que significa que as ondas gravitacionais vinham de diferentes regiões do espaço. Além disso, levando em conta a amplitude das oscilações dos sinais, que estavam na faixa de frequência de nanohertz, podemos concluir que eles provinham de buracos negros supermassivos duplos. Se os dados obtidos durante a pesquisa forem realmente verdadeiros, isso significa que buracos negros duplos são bastante comuns no universo. É por isso que seria falso afirmar que sistemas duplos de buracos negros supermassivos, onde a distância entre os dois componentes excede um parsec, são extremamente raros no universo. Agora vemos que no universo nem tudo é tão simples quanto parece, e pesquisas recentes mostraram que podemos resolver o problema do último parsec, que antes parecia insolúvel. As pesquisas sobre ondas gravitacionais não param por aí. Os cientistas planejam estudar um número maior de pulsares para obter uma imagem mais clara do universo como um todo. E o que você acha? O que mais poderemos descobrir sobre as ondas gravitacionais e como isso pode influenciar nossa compreensão da astrofísica? O telescópio James Webb é atualmente um dos instrumentos mais valiosos para a ciência espacial. Até agora, ele tem nos presenteado com novas imagens do sistema solar que impressionam a imaginação. Recentemente, James Webb nos forneceu uma imagem de Saturno, mais especificamente do seu sistema de anéis, e isso é realmente impressionante. Também foi graças a esse telescópio que recebemos as primeiras imagens de todos os 4 gigantes gasosos: Urano, Netuno, Saturno e Júpiter. E nessas imagens vemos Saturno de uma forma diferente do que ele aparecia nas lentes de outros aparelhos de pesquisa. Por exemplo, na foto do telescópio Hubble, Saturno está cercado por faixas brilhantes de nuvens. Com James Webb a situação é diferente. Ele nos mostra o planeta como uma esfera escura, na qual aparecem tons de marrom e laranja. Saturno assim, definitivamente, não estamos acostumados a ver. Então, por que as fotos de um mesmo objeto espacial são tão diferentes? Qual é o segredo? Antes de tudo, vale notar que isso acontece porque o comprimento de onda utilizado por James Webb para observar objetos espaciais
é diferente do comprimento de onda ao qual estamos acostumados com o Hubble. Para James Webb é a luz infravermelha, enquanto para o Hubble é a luz visível. Vale ressaltar que, do ponto de vista científico, a luz infravermelha é muito útil, mesmo que não possamos vê-la a olho nu. Com ela, podemos entender melhor como funciona a radiação térmica. Isso significa que poderemos aprender mais sobre aqueles planetas que são extremamente difíceis de estudar sem nos aproximarmos deles. Por exemplo, se um planeta estiver coberto por nuvens, a luz infravermelha nos ajudará a identificar as assinaturas térmicas desse mundo. Se não sairmos dos limites do nosso planeta, a luz infravermelha é usada em coisas absolutamente cotidianas. Por exemplo, quando você troca de canal na televisão usando o controle remoto. Também é importante lembrar que o comprimento de onda da luz infravermelha é maior do que o da luz visível. Isso significa que a luz infravermelha pode atravessar não apenas nuvens comuns, mas também gases densos e camadas espessas de poeira cósmica. Assim, podemos detectar e estudar objetos que não conseguimos ver usando aparelhos que utilizam ondas de luz visível. Vamos voltar ao Saturno. Quando os raios infravermelhos entram na atmosfera do gigante gasoso e interagem com o metano, eles são quase totalmente absorvidos. Essa é a resposta para a pergunta de por que, na imagem do James Webb, Saturno aparece como um círculo escuro, sendo que a parte norte de Saturno parece muito mais escura do que se pensava anteriormente. Não sabemos ao certo por que isso aconteceu assim. Os cientistas têm uma hipótese de que a causa disso foi algum processo na atmosfera de Saturno, que resultou na formação dos chamados aerossóis, pequenas partículas. Ao mesmo tempo, repare nas faixas brilhantes nas bordas do planeta, e isso também é resultado da interação dos raios com o metano. Quando a luz infravermelha é absorvida, os átomos começam a emiti-la em outras frequências. Isso também pode ser consequência da radiação dos íons de trihidrogênio, um elemento bastante comum na parte superior da atmosfera. É possível que essas faixas brilhantes sejam, na verdade, resultado desses dois fenômenos ao mesmo tempo. Com pesquisas espectroscópicas adicionais, poderemos obter informações mais precisas. Saturno ainda não se revelou totalmente para nós e mantém muitos segredos. Vamos observar as manchas no norte do gigante gasoso. Estruturas semelhantes James Webb já viu em Júpiter. Há uma teoria de que essas são marcas de ondas gravitacionais no momento em que, na parte superior da atmosfera, elas interagem com aerossóis. Ao mesmo tempo, os cientistas não possuem informações mais detalhadas sobre como exatamente essa interação ocorre. Agora, vamos olhar para os satélites e o sistema de anéis do planeta. Os anéis de Saturno se destacam bastante no contexto geral, enquanto o próprio planeta parece pálido e insignificante. Os anéis, formados por partículas de gelo e pedras, obviamente refletem uma enorme quantidade de raios infravermelhos, o que os torna mais visíveis. No entanto, não é apenas o sistema de anéis que nos interessa. Na imagem, podemos ver 3 dos 145 satélites de Saturno, Diona, Encélado e Tétis. Eles aparecem como pequenos pontos brilhantes. Encélado é um dos satélites mais curiosos de todo o sistema solar. A característica mais notável deles são as emissões do oceano subterrâneo, que são lançadas a uma distância de 9.600 quilômetros no espaço. Recentemente, descobrimos que há fósforo no satélite. Levando em conta todos os fatos, ele se tornou um dos mundos que, com grande probabilidade, pode abrigar vida extraterrestre. Aliás, a imagem apresentada por James Webb não é uma representação exata da realidade. Essa foto foi obtida a partir da fusão de várias imagens brutas com diferentes filtros de ondas infravermelhas. Após a fusão das imagens, foi realizada uma etapa de pós-processamento para ajustar o equilíbrio de luz. Por exemplo, Saturno, sem a pós-processamento, parecia uma mancha branca da qual apenas os anéis se destacavam. Vale ressaltar que as imagens sem pós-processamento também são interessantes para nós. Por exemplo, existe uma foto de Saturno feita com um instrumento do James Webb chamado NIRSPEC.
Aqui vemos faixas de nuvens e um novo tipo de anéis. Também observamos manchas brancas que eram ruídos e foram removidas para melhorar a imagem. Há ainda uma foto de Saturno quase totalmente escuro. O uso de ondas curtas do infravermelho permitiu esse efeito. Isso é uma prova de que para criar imagens de qualidade de objetos espaciais é necessário muito trabalho e muito esforço. Resumindo, podemos dizer que as imagens do James Webb não chegam até nós em sua forma original. No processo, várias imagens obtidas com diferentes filtros são combinadas. Assim, as fotos ficam mais atraentes visualmente e também fornecem mais informações interessantes para a ciência. Por trás delas, estão observações de 20 horas de Saturno e ainda uma enorme quantidade de tempo em pós-processamento. A principal característica da missão do James Webb foi o uso do instrumento Near Infrared Spectrometer, TUDO, para obter mais dados sobre Saturno e seus satélites. Um ponto importante. Vale mencionar que os cientistas receberam do James Webb imagens separadas de alguns satélites, feitas com James Webb Space Telescope, instrumento de faixa infravermelha média. Ainda não temos essas imagens à nossa disposição, então aguardamos ansiosamente até que estejam disponíveis. E você acha que vamos descobrir algo novo graças a essas imagens?